Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler uma passagem hoje na Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Gênesis 45, do verso 4 até o 8. História de José do Egito. No 4 diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese em vossos olhos, porque me haverde vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Porque, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Revela aquilo que tu, Senhor, queres revelar. Que tu apareça, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, te peço. Amém. Irmão, a história de José do Egito ela é bastante conhecida. O objetivo hoje aqui desse aprendizado que eu quero trazer para nós, o objetivo é aprender a esperar confiante em Deus, por pior que seja a situação atual, a situação que você ou eu esteja vivendo. Quero fazer aqui uma ilustração que eu vi no estudo de uma história que dizia assim: havia no alto de uma montanha três pequenas árvores que sonhava com o que desejava ser quando crescesse. Essas árvores tinham um sonho. A primeira dela, olhando para as estrelas, disse: eu quero ser um baú, o baú mais precioso do mundo, cheio de riqueza e tesouros. Para tal me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o riacho que corria, um riacho que corria perto dali, suspirou dizendo: eu quero ser um grande navio para transportar reis, rainhas, pessoas importantes. A terceira árvore olhou para o vale e disse: eu quero ficar aqui mesmo, no alto dessa montanha. Eu quero crescer, 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 tanto que as pessoas que olharem para mim, levante seus olhos e pensem em Deus. Os anos se passaram e um certo dia, 3 lenhadores entraram na mata, vieram e cortaram as 3 árvores. Ansiosa por serem transformadas naquilo em que desejavam, mas os lenhadores, infelizmente, não sabiam do seu sonho e nem entendiam de sonho.
A primeira árvore a qual desejava ser um baú para se guardar preciosidade, acabou sendo transformada num coxo. Um coxo coberto de capim para alimentar alguns animais. A segunda árvore a qual desejava ser um grande navio para transportar pessoas importantes, foi transformada em um simples e pequeno barco de pesca para carregar gente comum e peixe todos os dias. A terceira árvore, mesmo querendo ficar no alto da montanha, crescendo sempre, acabou sendo cortada e transformada em grossas vigas, que foram esquecidas em um canto de depósito, ao que as três perguntavam triste e desiludida: por que tudo isto? Mas numa certa noite cheia de luar e de estrela, em que parecia haver melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu bebê recém-nascido em um coxo feito com a madeira da primeira árvore. Desta história que nós estamos contando. De repente ela percebeu que continha o maior de todos os tesouros. Estava acolhendo o Filho de Deus, que acabara de vir ao mundo. A segunda árvore, em forma de um pequeno barco, anos mais tarde transportou um homem que acabou dormindo em seu interior. Quando uma forte tempestade estava prestes a levá-la para o fundo do mar, aquele homem levantou-se e repreendeu o vento, a fúria das águas, fazendo com que a tempestade cessasse e viesse imediatamente a calmaria. Foi então que ela percebeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore perguntou-se quando suas vigas foram num belo dia de sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram retiradas do velho depósito e, unida em uma forma de cruz, assustou-se mais quando o homem foi pregado nela. Sentiu-se horrível, cruel, mas no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria com a ressurreição daquele homem. E a terceira árvore entendeu que havia sido pregado o Salvador da humanidade para cancelar os pecados de todos que crescem nele. Que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus ao olharem para ela. As árvores, irmão, havia tido sonhos que por algum momento parecia ter sido transformado em pesadelo, mas por fim o viram realizado em algo muito melhor do que tudo aquilo que havia imaginado. Deus, irmão, Deus também faz isso com as nossas vidas. Ele é especialista em transformar o mal em bem. Nós vemos isto, irmão, no Antigo Testamento, em várias partes do Antigo Testamento. Nós vemos isso em várias partes do Novo Testamento. Na história da humanidade. Irmão, não sei bem exatamente porquê, mas sei que Deus age assim, em sua sabedoria. Observemos a vida de José como um exemplo desta verdade. José enfrentou muitas dificuldades. Poucos enfrentam tantas dificuldades
contextualizar essa passagem, contar a história de José, nós vemos que no versículo 4, depois de muitos anos longe da família, ele se apresenta a seus irmãos como aquele a quem eles haviam vendido. Primeira coisa que José lembrou para os irmãos dele. Ele não só foi vendido, como também foi alvo de ódio. Seus irmãos, porque era amado pelo seu pai. Foi mais odiado ainda porque teve sonhos reveladores. Foi vendido quando foi ajudar os seus irmãos. Ele foi ver se já estava tudo bem. Foi assediado por ser bonito na casa de Potifar por sua esposa. Foi preso por ser fiel. Né, irmão? Providenciar explicação para cada item. Nós temos que botar a mente para funcionar. Em soma, José sofreu e sofreu sem ter nenhuma culpa. Foi vítima de tremendas injustiças. Isto foi há tanto tempo passado, mas também é atual. Quem ainda não sofreu, quem não foi ainda odiado, sem ter feito nada de mal, quem já não foi tratado mal ao fazer o bem, quem já não foi injustiçado exatamente por ser justo. Em meio ou menor grau, creio que praticamente todos já fomos. Diante desta situação, irmão, a reação natural tende a ser de revolta, mas deve ser de paciência. Deus não havia abandonado a José, estava com ele. Deus não o abandona nos momentos difíceis, permanece conosco e transforma o mal em bem no momento apropriado. José viu o mal ser transformado em bem. José teve que esperar a hora de Deus para ver o mal transformar em bem. Nós também devemos ter paciência e esperar no Senhor. Contar neste ponto da história do copeiro e do padeiro do rei do Egito, colega de prisão de José, destacar devidamente dos sonhos deles e o pedido de José ao copeiro. José teve que esperar por mais 2 anos na prisão, até que o rei teve um sonho. Era o momento de Deus transformar o mal em bem. Conta qual era e como foi decifrado o sonho. José saiu da prisão para interpretar um sonho e alcançar a glória que Deus lhe havia preparado. Se ele não tivesse ido parar naquela cadeia, talvez nem o conhecêssemos, contudo saiu de lá para ser, como um pai para Faraó, governador do Egito e salvador do Egito e de todos os povos vizinhos. Salvador de sua própria família. Tudo aquilo aos nossos olhos parecia mal, mas o que acabou por conduzir José para a glória, livramento próprio de muitas pessoas e de seus familiares. Deus não muda. Assim como agiu com José, pode agir com você. A dificuldade de hoje pode estar preparando o caminho de glória para o amanhã. Não desanime diante delas. Espere na graça e no poder transformador do nosso Deus. José reconheceu que foi Deus quem transformou o mal em bem. Talvez algum observando a história de José pense, poxa, como o homem de sorte.
José, contudo, não pensava que tudo na vida dele não passava de um golpe de sorte. Ele reconhecia a soberania de Deus e agora a sua posição tão elevada olhava para trás e afirmava: Deus me fez isto. Ele reconhecia a mão de Deus, transformando tudo o mal que lhe sobreveio em bem. Glória a Deus por isso. E a estas alturas, os irmãos de José, irmãos, estavam sem entender nada. Mas ele sabia que Deus havia enviado para aquele lugar, transformando o mal que lhe fizeram em bem. Será que em nossos dias Deus está agindo de forma diferente, irmão? Não, não está. Basta observarmos as nossas próprias vidas e as daquele que nos cerca para confiarmos e reconhecermos que Deus transforma o mal em bem.